Salve, salve família, estamos de volta, foi bem alto esse salve para afirmar mesmo, porque 2016 começou e nós começamos aqui no Centro de Educação Ambiental. Um salve para você, boa noite, boa tarde, bom dia que nos assiste aí no YouTube. Bom, hoje nós estamos aqui com a Luciana Watanabe, atleta profissional de sumô, que vai falar um pouco pra gente aí sobre as características do sumô, né, a roupa, o que usa. Vamos lá, Luciana. Então, hoje eu vim falar um pouquinho do sumô, né? Bem, primeiro a vestimenta, que várias pessoas têm várias ideias. Não é uma fralda, tá, pessoal? Isso daqui é uma faixa, ela é comprida, um tecido bem firme, no qual a gente tem que amarrar dar umas 4 voltas na cintura, e é onde a gente segura para aplicar os golpes, tá bom? Bem, o sumô que a gente pratica é o sumô amador. O sumô profissional existe no Japão, e são só homens, e lá eles são grandes, por quê? Porque eles fazem um regime de engorda, sim. Por quê? Quanto maior, lá não tem divisão de peso, então quanto maior eles forem, né, eles acreditam que tem um impacto maior sobre o menor, né? Então eles treinam, mas eles treinam diariamente, tá? Eles moram em academias, é um sumô totalmente diferente, tá? E eles ganham muito dinheiro lá no Japão e são vistos como jogadores de futebol aqui no Brasil, tá bom? E hoje eu vou falar sobre o sumô amador, no qual tem a categoria feminino, que existe há uns 16 anos, é novo, feminino. Temos as categorias mirim, infantil, tá bom? Juvenil e adulto, e tem divisão de peso, leve, médio, pesado e absoluto. Hoje eu vou chamar minhas 2 alunas, a Corina e a Letícia, elas são irmãs. Uma salva de palmas para as meninas. E elas começaram no projeto comigo, tá bom? Então, eu primeiro vou mostrar aqui como é que coloca uma washi, tá bom? Segura aqui um pouquinho. E aí, Renan, vai vestir entrar aí na demonstração? A gente, na verdade, já tem um voluntário, o Bino. O Bino já se prontificou a ser voluntário aí, ó. Agora, então, a gente vai fazer um cumprimento inicial, que a gente fala que está lutando com as mãos limpas, que não é uma luta com armas, não é uma luta para machucar. Então, é o tirituoso. Então, só um minutinho. Prepara. Então, esse é o ritual que tem no profissional e no amador, certo? No sumô, às vezes a gente joga o sal, que quer dizer para espantar os maus espíritos, né? Numa ideia que ninguém se machuque na luta, tá bom? Então a gente vai fazer o exercício básico, pode virar para frente, tá? É o Shiko. Shiko é um exercício básico do sumô, que ele serve para dar força, equilíbrio e tudo mais no sumô. Então, prepara, it. Normalmente a gente faz mais de 100 num treino, né? Aqui a gente só vai fazer alguns, tá bom, pessoal? Vocês verem. E esse exercício dá muita base nas pernas, ok? Aí, mais um. Aí. Esse é o Shiko, tá bom? Então eu vou explicar agora as regras do sumô. Como que é a regra do sumô? O sumô, ele é lutado numa arena que chama Do-Ryo. Do-Ryo é uma arena de terra batida. É o que tá passando no telão ali, né, Luciano? Isso, ali tem até algumas lutas. Ali tem um círculo. O objetivo da luta é empurrar para fora do círculo ou derrubar no chão. Então, só pode encostar a sola dos pés. Se alguém virar o pé, colocar o joelho, colocar a mão, já perdeu a luta. A luta é em torno de segundos. E o tempo máximo são 3 minutos, ok? Então, nós vamos fazer umas 3 lutinhas aqui, só para vocês terem uma noção de como é. Primeiro, elas cumprimentam.
e vem até o meio. Aqui a gente só tem um espacinho, tá? Então aí elas olham uma no olho da outra, em sinal de respeito. Aí a gente vai falar, Kamaite, se prepare. Põe as mãos no chão. Hakioi! Aí elas têm que, isso, ó, se pode empurrar para baixo. Tem várias técnicas que você pode colocar. Vamos lá, segunda luta. Prepara. Kamaite. Mão no chão. Hakioi! Pode pegar na perna, isso. Pode levantar o adversário para tirar para fora do círculo. Mais uma luta, vamos lá. Prepara. Kamaite. Mão no chão. Hakioi! Hakioi, começou, vamos. Aí, elas vão vendo algumas técnicas até empurrar o outro para fora. É uma luta que a gente não pode chutar, socar, nada que vá ferir o adversário, tá bom? Cumprimenta. Aí, e agora vamos só cumprimentar para a plateia mesmo, prepara. Aí é um pouquinho do sumô. Parabéns, Luciano. Muito legal mesmo. Os meninos Luciano. não vão falar nada? Não querem falar nada? Não? Mas pode pegar o adversário e cair por cima, assim, acontece, né? Pode, normalmente... Deve doer, né? E aí, Bino? Ah, vai alguém tentar quer aqui lutar? mesmo. Eu não perguntei. Quem quer lutar? Ó, tem um Vamos convidar voluntário alguém ali, pra ó. lutar. Vamos aproveitar, né? O Se André alguém Santos quiser já se lutar. escondendo ali. Não, André na verdade, Santos. se eu queria que você desse um golpe bem forte nele. Eu acho que pode ser o Renan, o que vocês acham? Pode ser o Renan, né? Pode Já ser. polonga, Tipo tá no profissional. sangue. Tá no sangue. É bem legal luta sumo. Tô fora. Todo mundo começa assim, ai, não quero não, mas ninguém quer perder. Vai lá com o Renan. Não, eu não, tá louco. Não, não vou não. Não vou não. Renan. Aí, Renan, chamou pra treta, hein, Renan? Chamou pra treta aqui, ó. Ivan, Aí, vem cá, Ivan. papo cabeça! Vem cá, Ivan, Wellington. Vou convidar a galera do esporte aqui do Sesc Bertioga, ó. O Ivan, vem cá, Ivan. Vem cá, cara, vem cá. Ah, Vamos se lá. ela me derrubar aqui, eu vou me quebrar todo. O Ivan vai, vem. Marcela convenceu o Ivan. O Ivan, vem cá. Normalmente, tem que tirar. Tá? A gente fala assim, a luta de sumô normalmente as duas mãos no chão tem que ter para sair, né? Então, às vezes dá uma cabeçada. Esse que é o que mais acontece, mas ninguém costuma machucar. Nem nada. Luciana. É uma luta bem rápida. Ele tem que pôr o... Do Rio não, do Rio é o... Do Rio é a arena. Ele tem que pôr o... Mauache é a roupa. Isso. Cadê? Ou não é fralda. Vamos pôr, não é fralda. Não é Coloca a roupa nele, coloca o mawashi nele. Ixi, não tem mais. Não tem mais. Pode ser. Coloca gente, uma wa- não precisa. Põe a Ele cueca vai por apanhar, cima, não então. precisa não. Põe o Coloca a cueca. cueca por cima então, mesmo. Põe o mawashi. 3. Eu, Ivan. Pode ir as três junto, tá? Pode derrubar as três junto ele. Valendo. Kamaite. The first sensations may be felt instantly after having smoked some grass, or an hour after having eaten. Usually, Hakio. Bora, Ivan. Vai. Aê. E se sai os dois assim, nesse caso assim, se sai os dois, aí não vale pra ponto pra ninguém, é isso? Na verdade, tem 5 juízes na luta de sumô. São 5 embaixo e 1 em cima. Alguém vai ter sempre que ganhar, não existe empates. Aí eles vão falar, se sair ao mesmo tempo, eles vão mandar fazer outra luta. Se eles falarem, não... Mas é um ponto, é isso? É um ponto. Não não ou tem uma somatória. ponto, é vitória ou derrota. É só uma luta, entendeu? Então você perdeu. Maravilha, Ivan. Vem cá, Ivan. O Ivan que também... Ele é forte, ele O tem... Ivan, vem cá, Ivan. Dá pra Ali, ó. treinar aí, ó. Ivan Vai falar, que desenvolve também aqui no Sesc várias atividades esportivas. Cadê o microfone pra ele falar aqui? Pode ser o seu. Ivan, fala pra gente o que está acontecendo hoje na área esportiva aqui no Sesc Bertioga. O que tem aí pra essa galera
Bom, boa noite a todos, primeiramente. Aqui no Sesc Bertioga, nesses meses agora de janeiro e fevereiro especificamente, a gente está trabalhando no projeto Sesc Verão. Também é um projeto voltado para a área esportiva, um projeto institucional, onde todas as unidades do estado de São Paulo, do Sesc, participam. E nesse ano especificamente a gente está fazendo um projeto voltado para os esportes olímpicos, também, né, caracterizando aí o ano olímpico que nós estamos passando agora. Todas as unidades juntas estão oferecendo para o público todas as modalidades olímpicas e paralímpicas que já compõem o hall de modalidades olímpicas e também as modalidades que são candidatas a se tornarem olímpicas nos anos de 2020 e 2024. Então, nessa composição aí, o Sesc Bertioga está trabalhando com o tiro esportivo olímpico e paralímpico e com o beisebol, que é uma das candidatas a se tornarem olímpicas. Então, a gente fez aí uma série de atividades voltadas aí para essas duas modalidades como destaque, mas também abordamos todos, o máximo possível, das outras modalidades esportivas aí também. Então, nós trouxemos aí nos meses de janeiro e fevereiro algumas estruturas infláveis que ficaram aqui em frente ao Sesc, aberto ao público geral. Nós fizemos uma visita a um estande de tiro em Santos, também fizemos a prática do tiro esportivo com alguns dos hóspedes aqui dentro da unidade também. E o Papo Cabeça também de hoje foi um pouco motivado também por esse projeto do Sesc Verão. Gostaria até de agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos aí você ter lembrado do Papo Cabeça, você, toda a equipe de programação aí do Sesc Bertioga, Marcela, Amanda, Rogério, Hermes, tanta gente da programação, né, meu? Isso aí, o papo de hoje está indo totalmente ao encontro do objetivo do projeto, que é realmente motivar as pessoas aí na prática de atividade física, de incluírem essa atividade física no seu cotidiano. Então, totalmente alinhado aí. O Wellington Brisa também, né? Responsável aí também. O Wellington, um dos nossos instrutores. Inclusive, queria convidar ele aqui, se ele quiser falar um pouquinho sobre vem cá, Wellington, vem cá. Os projetos que... Uma salva de palmas. E vem cá, Ivan. Na saída aqui da unidade tem algum material gráfico para a galera levar? A gente pode depois dar uma conferida, trazer aqui para o pessoal. Ah, legal. Além desse projeto Sesc Verão, o Sesc também realiza continuamente alguns outros projetos. E aí, dentre eles, nós temos o Esporte Criança e o Esporte Jovem, que são projetos contínuos aqui da unidade. O Wellington é um dos nossos instrutores. Pode falar um pouquinho melhor aí para vocês. Ô, Wellington, antes disso, você acha que cabe sumô aqui no Sesc Bertioga? Seria legal, hein? Sempre cabe uma coisa diferente. O sumô é animado, todo mundo gosta. Boa noite, pessoal. Então, prazer, meu nome é Wellington. Sou um dos instrutores responsáveis por dar aula aí pra galera de 6 até 15 anos. Tô vendo que tem gente aqui que já foi meu aluno, já passou por aqui. Então, a gente vem desde os 6 anos aí com a galera, trabalhando todas as modalidades esportivas para a gente poder abrir um pouco mais o leque de participação deles. O sumô já foi uma modalidade que a gente brincou um pouquinho com eles, apresentou. A gente vem trabalhando firmemente algumas outras modalidades, principalmente com o pessoal do esporte jovem, do rugby, beisebol. Esse ano a gente conseguiu abrir uma turma aí de 13 a 15 anos, rugby, lutas. E agora, em março, se Deus quiser, a gente vai dar início a um novo projeto, Estrelas do Beisebol, voltado para o pessoal de 13 a 15 anos, que vai envolver o esporte em si, o treinamento do esporte em si, aulas de inglês e também a parte de liderança para a galera começar a caminhar um pouquinho mais nessa linha que vocês fazem já, de dar a oportunidade da galera que está à frente da comunidade para conseguir dar uns passos e poder promover um pouco mais de tudo que eles conhecem para o pessoal aí. Então a gente abre o convite de 13 a 15 anos, quem tiver interesse pode tirar na central de atendimento lá a ficha de inscrição. Na recepção, né? Na entrada. Isso, lá na portaria do Sesc. Só pegar, tem todas as instruções na ficha lá. A gente deixa o convite não só para Estrelas do Beisebol, mas também para todos os programas que a gente desenvolve aí com a comunidade. Isso aí, uma salva de palmas aí para os monitores de esporte do Sesc Bertioga, para toda a galera que desenvolve essas atividades. Muito obrigado, pessoal. Meninas, obrigado. Daqui a pouco a gente... Papo Cabeça! Volta mais. Salve!
Vou chamar um cara conhecido do Papo Cabeça Salve pra cá. Recebam com muito carinho o poeta João Brito. Vem pra cá, seu Brito, vem pra cá. Guerreiro do amor. E recente, porque tem hora que eu me surpreendo, né, com essa facilidade que eu tenho de escrever, de mentalizar as coisas. E, Quantas poesias mentalizadas, seu Brito? umas 100. Uns 100 poemas escritos, todos memorizados. E o último, que eu escrevi em dezembro, né, eu estava sozinho e fiquei pensando, poxa, cara, como que você faz isso, meu? Né? Descobre aí, explica. Transcendental. Um poeta pode tudo, absolutamente tudo. Ele pode viajar a qualquer lugar, a todo instante que quiser, né? Através de palavras e pensamentos, ele é absoluto. Sua capacidade de se expressar poeticamente é transcendental. Ele não precisa dar satisfações. Entretanto, deve sempre compreender que suas inspirações emanam do Criador. Todo poeta tem um sentimentalismo e romantismo que lhe são peculiar. Portanto, a única coisa que um poeta está estritamente proibido é deixar de amar. E como um poeta irá deixar de amar pessoas que nunca irão deixar de ser tão lindas assim como todos vocês? Ô, louco! É isso aí. Seu Brito, obrigado. Não, vamos deixar mais pro final, vamos deixar mais. Tá ok, muito obrigado, Tá obrigado, bom? obrigado. Ó, galera que quiser conversar com o seu Brito no final do programa, convidar para algum evento no seu bairro, na sua escola, seu Brito. Calma aí, tá seu Brito. sempre à disposição. Eu gosto muito disso aqui, ó. vai tá Vamos bom. chegar nesse axé aqui, ó. Vamos. Quando eu disser seu, vocês digam Brito, firmeza? Seu! Seu! Brito! Seu! Brito! Seu! Brito! Cuidado, cuidado, cuidado os maridos aí, que esse aqui, viu? Seu Brito, Terrível! Ô, seu Brito, volte. Vem cá que ele merece mais uma salva de palmas, sabe por quê? O filho dele passou na faculdade federal, lá no Mato Grosso do Sul. Representando uma escola estadual aqui da cidade, Jardim Vicente Carvalho. E outra, a minha netinha, Beatriz, fez 3 mesinhos agora, dia 20, ok? Tô super feliz. É isso aí. Bom, vamos dar sequência, pessoal. O microfone tá aberto, viu? Quem quiser fazer pergunta, é só dar aquele salve, viu, Felipe? O Wallace vai com o microfone até vocês. E vamos que vamos. E aí, Vinícius? Bom, tem uma pergunta, queria fazer uma pergunta pro Vini. Bertioga aqui é um berço mesmo de atletas aí que se destacam no surf, né? Queria saber de você o que você acha da política pública que precisava ser implantada aqui como incentivo. Falando de Bertioga mesmo, qual política você acha que daria efeito aí pra dar um up nessa molecada? Eu já queria também adentrar um pouco nessa pergunta para fazer 2 questões ao mesmo tempo. Para quem não sabe, o Vini, através do Oficina de Atletas, foi um dos responsáveis a realizar o circuito municipal de surf no ano de 2015, com 3 etapas, correto? Então, já queria que você respondesse essa pergunta do Vini, já contando como é que foi o circuito, presença de grandes atletas aí, e já falar um pouco sobre o circuito municipal. Como é que foi? Circuito Bertioga de surf, né? Foi. Isso aí. Bom, eu tenho uma visão muito ampla do que realmente precisa ser uma política pública dessa modalidade aqui na cidade. Eu já trabalhei aqui as 3 esferas dessa modalidade na cidade. Tanto a parte social, que é o trabalho de base, que é a criança sair de casa depois da escola e ir para a praia aprender a surfar, aprender os valores do esporte. Quanto a parte do atendimento multidisciplinar, então eu dou hoje, atualmente, eu dou a possibilidade para alguns atletas aqui da cidade que estão se destacando mais a terem médico, psicólogo, aula de inglês, nutricionista, todo esse atendimento multidisciplinar, né? E tem também outro pilar aí que é a parte competitiva, né? Então, acredito que para uma política pública eficiente do surf na cidade tem que seguir esses 3 caminhos, porque não adianta só ter aula de surf e não ter a competição. Não adianta ter aula de surf e a competição e não ter os profissionais que vão assessorar o atleta. Então, o atleta geralmente chega com 18 anos, 20 anos,
não tem uma equipe que assessora o atleta, isso aí acaba muitas vezes mudando o rumo da história. Né? Uma pessoa que era para ser um grande representante da cidade no esporte, por não ter esse trabalho multidisciplinar, esse atendimento médico, psicólogo, essa ajuda educacional, às vezes se perde e aí vai para outro caminho. Né? Alguns viram pai de família, outros não, vão se marginalizar. Né? Então, acredito que uma política pública eficiente tem que atingir esses 3 pilares aí. O trabalho de base, o trabalho de alto rendimento e o trabalho competitivo. Né? Isso que a gente faz hoje. Então, no primeiro ano, eu trabalhei aí, acho que uma média de uns 7, 8 anos com esse trabalho social, atendendo criançada na praia gratuitamente, com aulas de surf. Né? Foi um trabalho super legal, mas só isso não estava bastando. Né? Então eu pensei e falei, vou me especializar em alguma área dentro da educação física para estar auxiliando aí com preparo físico, com treinamento adequado esses atletas, uma vez que no Brasil como um todo é muito amador ainda esse tipo de estímulo, né, um preparo físico, um treinamento adequado. Então diz, agora é a hora de repente de eu me especializar para estar trabalhando com essa parte mais da alta performance. Isso foi muito legal, foi uma coisa que realmente deu a diferença. A gente atendia crianças aqui, média de 15 atletas foram selecionados na cidade de forma visual, então eu ia nas praias ver a molecada surfando. Após eu selecionar um por um, eu ia na família conhecer se estava estudando, se tinha família. Então aí fui pegando esses 15 e dava toda essa parte de assessoria, levava para competir, igual a nossa mestra que Luciana faz. Né, esse trabalho surgiu um efeito muito grande. Em questão de 3 anos, a nossa cidade ela estava em última do ranking. Né, hoje, Bertioga está em 8ª do ranking entre as cidades. Temos atletas, inclusive um dos garotos de Boracéia, acabou de voltar da Costa Rica, foi campeão do circuito municipal da Costa Rica, um garoto aqui de Bertioga. Outros garotos, que nem o David Silva, que está na Austrália hoje, foi vice-campeão mundial, bicampeão sul-americano. Não é de Bertioga, mas a gente adotou eles, que eles estão aqui do lado do Rio, aqui, né, cara? Então estão mais aqui do que para lá. Então eles fizeram parte também do projeto. A gente tem também o Eduardo Mota, que tem 13 anos, que está no Havaí. Então esse trabalho multidisciplinar realmente fez um efeito eficiente para quem estava participando. Só que como o surf, além de ser um esporte individual, mas é necessário que se tenha essa ferramenta de inclusão, ficou pequeno. Então, 10 crianças eram pouco. Então, eu recebia muito e-mail, precisa ter uma competição aqui para a gente mostrar o nosso valor, para a gente mostrar o surf. E fui intimado pelo presidente da federação, trabalho em campeonato de surf já faz alguns anos, com avaliação de atletas, né? Então, fui intimado a organizar, a tomar a frente do circuito municipal da cidade. Uma vez que eles eu conhecia o trabalho e sabiam que eu tinha esse potencial. Então, tomei a frente e aí, com incentivo, com parcerias, né? O SESC foi a primeira instituição que acreditou no projeto, foi o SESC Bertioga. Então, a partir do momento que eu falei, o SESC acreditou, agora vai. Né? Então, não é fácil, você sabe que não é fácil, né? Tem que ser uma coisa certa, uma coisa coerente, uma coisa bem organizada. E foi assim. Né? Então, no ano retrasado, em 2014, fizemos uma etapa, porque todos os atletas da cidade, todos os surfistas de Bertioga não poderiam competir fora da cidade, por não ter um circuito oficial. Então, a gente fez uma etapa só para ranquear alguns atletas, né? E aí, do ano de 2015, a gente já foi com força total para realizar 3 etapas. Então, como é uma cidade comprida, só uma etapa aqui não ia adiantar. Muitas vezes quem mora em Boracéia não conseguia vir. Então, a gente pensou em atingir a cidade inteira. Então, a gente fez uma etapa no centro, uma etapa na Riviera de São Lourenço, que pega a Vista Linda ali, São Lourenço, Indaiá, e uma outra etapa lá em Boracéia. Né? Foi um circuito que atendeu aí 120 atletas por etapa. Né? Com certeza foi uma coisa que reacendeu a chama do surf aqui na cidade. Né? Reacendeu a esperança que a molecada aqui tem em estar participando desse esporte, que é um esporte caro. Né? Você precisa ter uma prancha de surf, você precisa ter a condição boa de mar. Né? Então, não é tão fácil assim. Mas teve uma aceitação muito grande. A gente está sendo elogiado não só aqui em Bertioga, mas em todas as outras cidades do litoral, por ter feito uma etapa boa e organizada. Primeira etapa veio o Teco Padará desprestigiar, que é um surfista da elite aí passada, né? Na segunda etapa veio o Fábio Gouveia, né? E a terceira etapa a gente fechou
com chave de ouro, com uma festa de encerramento que foi feita aqui no centro, onde foi feita a premiação de todos os atletas. Hoje a nossa cidade faz parte das cidades ranqueadas. Então hoje Bertioga é bem representada no surf no Brasil, né? Coisa que há 3 anos atrás a gente não estava com esse patamar, né? E então, de pouquinho em pouquinho a gente foi atingindo as 3 esferas. Então foi o trabalho de base, a gente fez o trabalho atendimento de treinamento de alto rendimento e também o trabalho competitivo. Só que foram coisas que aconteceram cada uma no seu tempo. A nossa política pública, a nossa ideia hoje, desse ano daqui para frente, é que a gente inicie o trabalho já com os 3 pilares. Então a competição é uma coisa que a gente já está fortalecendo para começar agora em abril. O trabalho, o atendimento de base, é uma coisa que a gente também já estamos se organizando em parceria com a Prefeitura, em parceria com o Conselho de Esporte, em parceria com algumas entidades e algumas empresas da cidade, esse atendimento voluntário na praia para iniciação. E o atendimento multidisciplinar, que é o mais caro, né, cara? Tem que ter um médico, tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista, uma aula de inglês. São profissionais caros. Tá funcionando, mas dá para funcionar ainda melhor. Só que isso precisa de incentivo financeiro para estar acontecendo de forma bem eficiente, né? Então, acredito que a nossa política pública tem que ser completa assim. Bacana. Puxando esse gancho da pergunta do Vina, né, e da sua fala, lembrando que o Bira é vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte, eu queria que você falasse, Bira, para a gente, né, a função do Conselho Municipal de Esporte na nossa cidade, aí, o que hoje, a gestão de hoje tem feito aí para atuar nas políticas públicas de esporte. Só pegando o gancho do Vini, quando a gente fala em políticas públicas, eu penso que essa política pública ela tem que vir lá de cima, tá? Uma política pública nacional, que eu acredito que não existe. Nós estamos perto da Olimpíada. O que será que está sendo trabalhado nas escolas para a criança? Não sei. Eu acho que nada. Tá? Acho que os professores têm dentro do plano pedagógico alguma coisa, tá? Mas eu acho que é pouco. A gente tinha que ter hoje em todas as escolas do Estado, né? Não só do Estado como particular, uma imensa informação de tudo. Tudo que acontece no esporte, a preparação, logística, alimentação, o que é uma Olimpíada, né? Então eu acredito que o trabalho que é feito é bem pequenininho. Então a gente não tem uma política pública de esporte nacional. Nós não temos. Essa é a minha opinião. O que acontece? O governo investe, joga dinheiro nas confederações e nas federações. Eu acho que não é o suficiente. Porque, na verdade, quem faz o atleta é o projeto social pequenininho, é o clube pequenininho, é a academia pequenininha. Esses aí não têm ajuda. A ajuda é para um clube grande, é para uma associação grande. Então você veja bem, nós não temos política nacional de esporte. Hoje o Conselho, a proposta do Conselho hoje é tentar angariar recursos para que a gente possa repassar esses recursos para essas entidades pequenas, que realmente faz a diferença, né? Então, que nem ele está falando, o projeto que ele faz, existem outros projetos também, não só de surf, que precisam de recursos, né, para poder crescer. Então, a função do Conselho é essa. A gente precisa hoje estar, como é que eu posso dizer, o prefeito precisa sancionar uma lei, que é a Lei de Diretrizes de Esportes, né? Ela já está andando aí, e se Deus quiser, logo, logo, ela vai ser aprovada. E essa lei, ela é a base de tudo, né? Então, qualquer patrocínio que a gente precise ter no município é baseado na Lei de Diretrizes do Esporte. E nós não temos essa lei no município ainda. Então, aquilo que eu acabei de falar para você, não existe uma política nacional de esporte, infelizmente. Mas, como os nossos atletas, como os nossos treinadores, como o povo brasileiro é guerreiro, a gente consegue essas medalhas maravilhosas. Isso aí, uma salva de palmas, galera. E aí, Wallace, tem pergunta aí, meu mano? Tem pergunta aí? Olha o microfone aqui. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Pois não? Meu nome é Emerson. Eu sou aqui de Sesc.
A minha pergunta é como que é a representação do sumô na categoria masculina? Porque feminina está bem representado, né? Como que eles estão participando? Isso. Então, ano passado a gente teve um jovem, né? Ele tem 18, 19 anos, acabou de entrar no adulto. No pesado, ele acabou em 3º lugar no Mundial. E a equipe juvenil pegou 2º lugar, assim, né? Então, foi ótimo, na verdade. A gente, assim, que nem eles falaram agora, não tem também incentivo algum de parte financeira. Então, pra gente é muito difícil já manter o esporte, porque todo mundo lá é voluntariado, todo mundo faz outras coisas, mas está no esporte, né? Aí, o que aconteceu? Como que o sumo veio para o Brasil? Vou contar até uma historinha rapidinho, tá? Que quando vieram os imigrantes japoneses pro Brasil, né? Eles ficavam com saudades da terra dele, da cultura, então eles começavam a lutar nas lavouras, usavam até saco de farinha e tal, né? Então rasgava o saco, e daí eles começaram a usar uns shorts por baixo, né? Então hoje em dia o sumo amador o masculino usa uma sunga por baixo do mawashi, né? E assim, hoje em dia a gente tem muito poucos descendentes japoneses. Então, é uma quebra, né? Porque sempre foi de pai para filho, assim. Então, hoje em dia, a gente tem poucos atletas. Então, a gente faz um trabalho de divulgação do esporte. A gente está tentando sobreviver, na verdade, né? Está tentando divulgar, está tentando quebrar esses tabus, né? Mas, assim, a capacidade em todos os atletas, né? Porque as pessoas que vão para o Mundial têm que vender rifa, fazer festa, vender camiseta, sabe? Para assim conseguir angariar fundos para ir para o Mundial. Mas, assim, a gente conseguiu 3 medalhas no último Mundial e 8 pessoas perderam a disputa de 3º. Então, a gente pode falar que o sumô é um esporte que, se fosse levado mais a sério financeiramente, tivesse esses incentivos, como vocês falaram, lógico que a gente poderia ter muitos mais campeões mundiais por aí. Mas a gente já teve um campeão mundial, o Claudio Kemori, e uma mulher que também já foi campeã mundial no pesado, que é a Fernanda Costa. Tá bom? Ô, Luciana, você sabe quantos praticantes tem desse esporte? Hoje em dia, eu acredito que em 500. Existem em 5 estados. No Pará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, e está começando agora uma nova equipe no Rio de Janeiro. Obrigado pela pergunta, Emerson. Salva de palmas aí. Eu queria desejar também, mandar uma salva de palmas aqui pro parceiro Vini aqui, pelo campeonato realizado aí, que eu tive na última etapa ali. Foi legal pra caramba, ver o sorriso mesmo da molecada ali do surf ali. Deu pra ver que aquilo fez uma diferença enorme na vida deles mesmo ali. Molecada que tá crescendo. Eu tenho certeza que isso aí vai dar muito fruto ainda e não pode parar. Então eu queria desejar uma salva de palmas dessa iniciativa aí. Certo, energia. E aí, Wallace? Bom, boa noite, meu nome é Rogério, eu sou aqui mesmo de Bertioga. Minha pergunta é para o Bira, mas embora eu acredite que os outros se sentirem à vontade e pode complementar, é no seguinte sentido: o dinheiro, né, tem essa questão do patrocínio, do incentivo, mas ele também tem um lado muito perverso, né, que é a pessoa praticar pelo dinheiro, né? Então você tem aí grandes atletas, né, o pessoal se espelha, né, em gente que ganha muito dinheiro e às vezes tem isso como referência, né? Eu queria saber como que as políticas públicas e como isso se dá na prática pro jovem, né? Como que explica isso? Olha, não é pelo dinheiro. Embora a gente precise de dinheiro, né? Ele não pode ser o motivador, né? Ele não pode ser não é por causa disso que eu estou fazendo, né? Porque você vê uma menina com potencial no sumô, um cara no surf, em outras práticas esportivas, vai ver um grande patrocinador, por exemplo. E às vezes não está preocupado com o treinamento do garoto, com uma prática social ou com o desenvolvimento pessoal da pessoa. Bom, é isso. Essa pergunta, há 15 dias atrás, eu estava conversando com o campeão olímpico, Rogério Sampaio, numa reunião, e realmente isso que você falou, a gente estava conversando. O atleta, quando ele começa a receber dinheiro, vou falar do judô hoje, tá? Nós temos atletas aí recebendo 100 mil reais por mês. Ele entra numa zona de conforto. Então esse dinheiro ele tem que ser muito bem analisado
tem que ter uma equipe multidisciplinar orientando ele, porque senão esse atleta, existe uma pesquisa que 80% dos atletas do judô não chegam à seleção principal. Sub-15, sub-18, sub-23, eles não chegam à seleção principal. Por que será? Você está entendendo? Então, às vezes o atleta ele ganha muito dinheiro com 18 anos, 20 anos, e ele começa a acomodar. Então é aquilo que você acabou de falar, né? Então é uma situação meio delicada, mas tem que ter uma orientação, porque a partir do momento que ele começa a receber muito dinheiro, ele já não tem mais aquele prazer, né? Já começa a não ser mais um guerreiro com seus objetivos. Pergunta maravilhosa. É mais ou menos por aí, né? Tá bom? Eu vou complementar, pode. Por experiência própria, eu já ganhei dinheiro também lutando judô e sim, mudou o que era o gostoso de treinar, o gostoso de competir, porque havia mais cobrança. Você fala, você está ganhando, você tem que trazer medalha. Então, muda um pouco a visão. Mas não ter dinheiro é uma situação também difícil, porque hoje em dia vai ter o campeonato mundial na Mongólia. E só a passagem a gente tinha encontrado por R$10.000. E daí a confederação falou, a confederação não tem dinheiro. Quem quiser ir, né, se inscreva, mas saiba que vocês vão ter que arcar com os custos. Então, no final, quase ninguém se inscreveu. Então, era assim, a gente tinha que largar nosso... Eu já trabalhava a semana inteira, só treinava final de semana, mais sumô, né? E tinha que largar o meu treino para ir nas festas, vender camiseta, vender rifa, fazer toda uma correria para conseguir pelo menos pagar passagem, alimentação, estadia. Então a gente perdia muito tempo que poderia ser melhor aproveitado, porque a vida de atleta é uma vida muito curta. Então a gente sabe que até os 30, 35 anos, assim, para ser alto nível, depois acabou. Então, se você for atleta mesmo, você tem que conseguir alguma coisa nessa faixa. É isso aí. Lembrando a presença aqui do nosso amigo, irmão cinegrafista, Renato Bigorna. Ele é profissional de canoa havaiana, é atleta que recebe aí a bolsa, né, do governo federal, né, Renato? Governo do estado. Olha só, uma salva de palmas para o Renato, que representa muito bem a nossa cidade nas competições aí no Brasil e fora também, é isso aí. Alô, eu tava com uma dúvida aqui só, Biga, que é exatamente para você, assim, a respeito de medalhas olímpicas. Eu não sei, né, é uma dúvida, mas eu acredito que o judô seja o esporte que mais tenha trazido medalhas pro Brasil, tô certo? É isso mesmo, a natação acho que é o segundo, né? Ou é o voleibol ou é a natação, mas é o judô. É o Deixa eu fazer só uma pergunta, olímpicas. Só pra gente não perder essa questão do dinheiro, do salário. Você comentou que o atleta ele recebe, tem atletas hoje do judô que recebem 100 mil. Isso seria alguma coisa que seja um projeto de Bolsa Atleta ou seria um salário de um patrocinador, por exemplo? Patrocinadores e Bolsa Atleta também, eles têm alguma coisa do governo federal, né? O Bolsa Atleta, para um atleta de alto rendimento hoje, assim, ele é um salário ou é uma prestação, ele precisa prestar conta com o que ele está investindo se ele está investindo isso no esporte dele ou ele não é um salário, ele pode gastar do jeito que ele quiser? Existe no site do Ministério do Esporte, tem lá o valor da medalha olímpica, pan-americana, sul-americana, né? E ele recebe uma verba e ele tem que prestar conta, né? Ele não pode gastar em qualquer coisa, tá? Agora eu queria só completar o que ele falou, o Vini estava falando. Realmente, quando a gente não tem o dinheiro, que nem você falou, muitos atletas que poderiam ser joias raras, né, deixam de ser. Eu penso assim, eu acho que o esporte tem que começar na escola, tá? As grandes potências mundiais, ela apresenta o esporte para a criança com 6, 7 anos e tem uma sequência, né? Então a criança, ela não faz esporte com 15 anos, aí depois se ela mudar de escola, ela para o esporte. Não, lá fora tem uma sequência. Então aí você vai realmente chegar a uma Olimpíada, chegar a ser um atleta profissional. E aqui nós não temos isso. Nós não temos nem quadra nas escolas para as crianças brincar. Verdade. Opa, posso falar? Complementar, por favor, vamos lá. Só complementando a resposta do Rogério também lá, eu tenho uma visão assim, existe o atleta que ele é full free, que é aquele atleta que vai partir para o lado recreacional da modalidade esportiva, e tem aquele caminho também profissional.
né? Eu acho que, assim, relacionado às políticas públicas, eu acho que nossa função também como professor, lógico que a gente quer ver uma criança saindo da comunidade carente, e sendo um atleta um dia representando o Brasil, né? Toda aquela parte do marketing, daquele lance legal. Mas eu acho que o mais importante é a gente passar para as crianças e para os jovens que o esporte é uma coisa para se fazer até mesmo quem não é profissional. Então, eu procuro, assim, as crianças que eu atendo, desenvolver o trabalho da modalidade, as especificidades do esporte, mas também dizer que existe a escola, existe o estudo, e se um dia não der certo como profissional, vai dar certo como pai de família, como um trabalhador comum, como qualquer outra pessoa. É interessante dar esses dois pontos de vista para a criança. Então, às vezes a criança só tem esse olhar da grana, né? Então é importante dar um ponto de vista para ele também. Olha, se você um dia não se tornar profissional, que não é fácil, esse esporte você pode ter como hobby e cuidar da sua saúde, e estimular o seu filho, e estimular o seu colega, né? Então tem esses dois lados da moeda, é importante sempre passar os dois lados para os atletas. Bom, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar o segundo bloco. A gente volta, na verdade, coisa rápida. Programa Papo Cabeça Salve aqui no Centro de Educação Ambiental do Sesc Bertioga. E aí? Papo Cabeça!